Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 28 anos no ar. Hoje visitando a sede do Grêmio Náutico União, a sede Moinhos, para conversar aqui, para levantar um assunto, uma discussão, uma análise, melhor dizendo, desta medida provisória do presidente da República, Michel Temer, que é a medida provisória 841, que tira dinheiro e muito do esporte, do lazer, da cultura e parte da educação para colocar na segurança pública. Não que a segurança pública não necessite de apoio, mas o esporte e a educação e a cultura são aliados da segurança pública, inclusive de forma preventiva. Então nós vamos fazer um intervalo, vai rodar a vinheta, nós vamos voltar daqui para falar com o Prado, Paulo Prado, que é o vice-presidente de esportes do Grêmio Náutico União, tá certo? Roda a vinheta e nós voltamos em seguida. A OSPA faz parte da nossa vida, né? Então a OSPA ter uma casa própria eu acho uma verdadeira maravilha. Em quase 70 anos de história, finalmente a OSPA ganha sua casa definitiva. Uma sala moderna e confortável com 1.100 lugares e estrutura completa. Que a gente vai ganhar muito com isso, o nosso público vai ganhar também, a cultura em geral vai ganhar com isso, com certeza. A nova sala é como uma complexa sinfonia composta por várias mãos. Você envolve o poder público, envolve a iniciativa privada e envolve a sociedade civil. A nova sala da OSPA fica no centro administrativo do estado, com estacionamento próprio e segurança. É uma conquista da gente. E isso eu fico muito orgulhoso. Com a casa nova, o futuro para a OSPA já começou. E eu acho que é um presente para nós, que somos o público, e para a orquestra que mora no nosso coração. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Estamos de volta direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Pois nós estávamos falando dessa medida provisória aí, 841. Está todo mundo se mobilizando, clubes, atletas, dirigentes, primeiro para tentar entender a profundidade da retirada desse dinheiro, destes segmentos, pelo presidente Michel Temer, passando tudo para a área de segurança. Vocês já conseguiram, Prado, entender ou fazer as contas, ver o que na prática isso aí, como é que vai funcionar?
Bom, Bosco, infelizmente esse nosso país, a gente vive aos sobressaltos, né? Quando tudo parecia que estava se encaminhando na área de esporte, com a criação do Comitê Brasileiro de Clubes, está havendo mais uma integração entre clubes, Comitê Olímpico, o CBC e outras entidades esportivas, vem essa paulada no esporte. Na realidade, pelo que se sabe ainda de antemão, retira todo o recurso que era destinado ao CBC. Que o CBC foi criado justamente para que o recurso fosse repassado aos clubes formadores de atletas. E o CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. Exatamente, né? Porque o Comitê Olímpico trata das confederações e dos Jogos Olímpicos, e o CBC faria toda a parte de formação de atletas em apoio aos clubes. Essa medida provisória retira totalmente os recursos. Isso aí praticamente extingue o Comitê Brasileiro de Clubes. Para nós isso aí foi um desastre, né, na área de esporte. Por quê? Não que a gente não concorde que não tenha que ter apoio na segurança, mas esse recurso que retira já de cara pela MP, que é em torno de 500 milhões, na segurança isso aí não vai fazer nem cócega. A gente sabe que para o Rio de Janeiro, só para o Rio de Janeiro, são necessários 2 bilhões, que não chegaram ainda para o Rio de Janeiro. E para o esporte, 500 milhões é bastante dinheiro. É pouco, mas já é o suficiente para que se consiga fazer alguma coisa, e como já estava sendo feito, né? Com a criação do Campeonato Brasileiro Interclubes, que é uma coisa excelente no Brasil. Estava dando oportunidade para jovens, inclusive crianças em situação de risco, estavam começando a participar em programas sociais que os próprios clubes já estavam fazendo. Nós mesmos tínhamos várias situações em que nós temos crianças em situação de risco, digamos assim, trabalho social, né, para inclusão na área de esporte. Sem esses recursos a gente não tem como fazer. E isso aí vai afetar, inclusive, não só o esporte de alto rendimento, o esporte de formação, mas o esporte escolar, que também retira dinheiro do esporte escolar, e sem falar da cultura, né? Cultura, esporte e educação, a gente sabe que é a prevenção da segurança, né? Enquanto os nossos governantes não se derem conta que nós temos que investir na prevenção, nós vamos continuar largando e despejando milhões e milhões de recursos para tentar remediar, para tentar consertar o erro, né? Infelizmente, a nossa cultura no Brasil, nós não temos a cultura da prevenção, da manutenção, né? Para poder evitar o risco, né? Para evitar o risco. Assim, é na educação, é no esporte, é na saúde, né? Então, se os recursos investidos na prevenção seriam imensamente menores do que depois de tentar resolver o problema numa MP, né? Como foi o caso dessa, né? Bom, eu nem vou falar assim em todos os projetos sociais que os clubes principalmente mantêm, né? Eu mesmo, quando fui secretário de esportes, fiz um acordo com os clubes aí, mais de 500 crianças gratuitas em todos os clubes sociais fazendo esportes de inclusão. E isso tem um custo, né? Que a prefeitura pagava zero e os clubes ajudavam nisso aí. Mas o Grêmio Náutico União, por exemplo, que também foi beneficiado por esses recursos da loteria, um clube que mantém projetos sociais na ilha, para aquelas crianças mais carentes ainda que vivem ali na Ilha dos Marinheiros, Ilha da Pintada e arredores. Exatamente. Só para citar um exemplo, acho que é um case, eu acho que vale a gente falar a respeito da importância que é um projeto desse tipo. Menos de um ano a gente iniciou voluntariamente um projeto de inclusão de remo na Ilha da Pintada. Você conversou com 2 escolas, com os diretores das escolas, porque aquelas crianças vivem numa região de risco, né? E eles têm horário integral e se inclui o remo porque eles estão com a proximidade do rio, tem familiaridade são filhos de pescadores, têm familiaridade com o rio. Foi assim, nesse menos de um ano de trabalho que está sendo feito, a reação dos professores, dos diretores, tem sido assim, eles estão impressionados com a mudança de comportamento das crianças.
Esse tempo, um dos professores, o União entra com equipamento e com um professor que é voluntário, que é o que está cuidando de todo esse projeto, veio nos contar um caso de um menino que ele era um problema sério na escola, né? Tá sempre brigando com todo mundo, não tinha nota, as notas deles eram péssimas. De repente o menino começou a ficar tranquilo, começou a ficar dedicado ao esporte, e um dia ele disse pro professor: pô, professor, e eu achei que eu não servia para nada, né? Isso foi um momento assim muito emocionante quando eu fiquei sabendo disso. E o professor e os diretores disseram que esse menino, de repente, ele não se envolveu mais nas brigas, que as brigas diminuíram nas escolas, as notas das crianças começaram a melhorar, tudo em função de um objetivo, né? Porque o esporte, ele disciplina, ele educa, ele socializa. E isso que os nossos governantes têm que ter em mente, de que o esporte é muito importante para a formação. Esta é a prevenção que nós estávamos falando aqui. Agora, essa medida provisória que o presidente Michel Temer baixou, tirando todo o dinheiro do Comitê Brasileiro de Clubes e da Cultura, da Educação, o próprio governo não entendeu isso. Porque no momento que foi publicada a medida provisória, os ministros da Cultura e do Esporte deram uma nota pública assinada contra a medida provisória. Quer dizer, isso aí não foi discutido dentro do governo com as áreas interessadas. Provavelmente o presidente Temer, o Padilha e mais um lá que decidiram esse absurdo que é. Pelo menos eu vejo a questão assim. Exatamente, né? Uma medida tomada intempestiva, sem consultar alguma decisão de burocrata, que coloca cada vez mais o governo, que já não tem popularidade nenhuma, numa situação complicada, né? O próprio ministro foi chamado a atenção por ter se posicionado contra a medida, né? Pelo que a gente tem visto, a reação dentro do próprio governo tem sido contrária. Acreditamos que essa medida ela não se sustenta, mas atrapalha. O que aconteceu atrapalha porque a medida ela tem ato imediato, né? Isso aí é perda de energia com uma coisa que não precisava acontecer, que a gente se pergunta, né? Exatamente, sem finalidade nenhuma, né? Qual é o objetivo disso, né? Eleitoreiro? Não sei, a gente não sabe, né? Foi pego todo mundo de surpresa, inclusive o próprio governo, né? Pelo que eu recebi de mensagens hoje dos outros clubes, do grupo que está se mobilizando, parece que já está havendo uma mudança completamente, né? Do próprio governo está falando em rever a medida provisória. O próprio ministro Marum já pediu um prazo até dia 31 de julho, que eu já acho demais, é muito tempo, porque a medida provisória já suspendeu todos os recursos, né, Eles não sabem o que vão fazer, então eles ficam pedindo tempo para cá, para lá, para cá, para daqui a pouco tirar um coelho da cartola, né? Exato. Que não tem, né? Que não tem de onde tirar. Sabe, para fazer assim, que nós estamos falando em prevenção, que é exatamente isso. Os projetos sociais, né, pega a seleção brasileira em tempos de Copa, 7 ou 8 do time titular. O Jornal Nacional apresentou uma história de cada um, todos de zonas vulneráveis, de Rio, São Paulo, né, do Brasil todo, todos com necessidade, todos se criaram com a mãe sendo mãe e pai, sem emprego, fazendo faxina, e todos unânimes. O esporte foi que me deu a oportunidade. Será que as pessoas não conseguem visualizar isso numa maneira macro? Exatamente. Nós temos aqui dentro da União um dos maiores exemplos, né, que veio do projeto social, foi que a nossa grande Daiane dos Santos. Ela surgiu de um projeto social e veio aqui para dentro do Grêmio Náutico União. E nós temos vários outros, né, que não chegam a atletas de grande repercussão, como chegou a Daiane, mas que tiveram suas vidas encaminhadas em função do esporte. Vou te dar um exemplo. Chama-se Samori Wiki. Eu peguei esse menino com esse projeto social com os clubes na Vila Farrapos, com 12 anos. Larguei para o Arataca, na Sojipa.
O menino hoje, para encurtar a história, está nos Estados Unidos, com bolsa, morando na universidade, competindo atletismo pela universidade, cursando comércio exterior, inclusive está de férias aí. Quer dizer, é um outro exemplo. Quando eu digo, quando a gente consegue salvar 2, 3, tá maravilha. Né? Exatamente. Essa semana já deve estar saindo na imprensa, tivemos uma reunião junto com a Federa Clubes e os clubes formadores aqui, estamos lançando uma nota também de protesto, né? Acredito que os nossos deputados e senadores revejam essa MP. Claro que a segurança tem que ter recursos, tem que estar melhor, mas eu acho que os recursos para prevenção são muito mais importantes e bem menores, certamente bem menores, né? Porque os clubes hoje em dia, todos eles já investem dos seus próprios recursos bastante, né? São poucos clubes, né? Somar aí hoje clubes grandes que investem bastante no esporte de alto rendimento, são em torno de 10, 12 clubes olímpicos. Mas existem outros, uma quantidade bastante grande de clubes pequenos que estavam sendo beneficiados por esses recursos do CBC, que ficariam de fora, né, com esta medida provisória. Isso aí, só tenho que fazer um pedido aos nossos governantes e aos nossos senadores e deputados que sejam sensíveis, né? Isso aí é um grande prejuízo para o nosso país. Dia 10 de julho agora, nós já estamos marcando, teremos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um amplo debate sobre isso. Inclusive estamos convidando o deputado João Derli, que tem a obrigação de se posicionar, o deputado de via público, né, porque é o único defensor que nós temos lá, e agora o Miron, que é o gerente aqui do Grêmio Náutico União, deu a ideia para convidar o deputado Danley, que nós vamos convidar também, para fazer uma rodada de discussão na Câmara de Vereadores. O nosso espectro é pouco para tentar decidir, mas nós vamos marcar posição. Prado, nós vamos fazer o intervalo, te agradeço. Vamos continuar nesse assunto, porque o Grêmio Náutico União e outros clubes receberam o dinheiro dessa verba e fizeram alguns investimentos. E nós vamos mostrar aqui quais foram os investimentos para comprovar a importância que é esse dinheiro do Comitê Brasileiro de Clubes, que o presidente Michel Temer, através de medida provisória, retirou. Tá certo? Já voltamos. É bem melhor do que ficar em casa e brincando na rua. O programa Escola em Tempo Integral alcança mais de 15 mil estudantes da rede pública estadual. São 108 escolas de ensino fundamental e médio com atividades durante a manhã e a tarde. Dentro do português envolve o teatro, a dança, a música, o meio ambiente que eles trabalham na horta. O turno integral também traz mais segurança para as famílias. Tu coloca de manhã e vem buscar às 5h15 e a gente fica seguro, né, de que eles estão aqui dentro sendo muito bem cuidados. Os professores destacam a melhora no desempenho dos alunos. Estão com mais vontade de aprender, entende? Devido ao integral. E os pais comemoram os resultados. A minha filha manteve mais o foco nos estudos. Com a ampliação do programa Escola em Tempo Integral, o futuro já começou. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A experiência da natação para crianças tão pequenas, eu entendo que geram 3 benefícios. O fortalecimento do vínculo da criança com os seus cuidadores, pai, mãe ou um outro cuidador muito próximo. A socialização, porque é uma primeira experiência fora do ambiente familiar normalmente, né, dentro de um ambiente aquático, que gera esse terceiro benefício, então, que é a questão da segurança. Porque gera uma instabilidade na água e quem tem que dar essa estabilidade, essa segurança vai ser o pai ou a mãe ou quem estiver ali dando esse suporte para a criança. Então eu diria que é um benefício 3 em 1, porque fortalece o vínculo, gera socialização e dá mais segurança. Cada criança reage de uma maneira, né? Sem dúvida nenhuma, um grande benefício é poder ter toda a família reunida, fazendo um programa juntos, assim. Isso já por si só já é algo muito legal. A gente vê que a parte motora é algo que se desenvolve com a natação. Eles começam a tomar um gosto pela água e começam a se desinibir em relação à água, que é uma coisa legal, assim. Volta e meia a gente frequenta outras piscinas e vê eles pulando, mergulhando com 1 aninho de idade, que é uma coisa assim legal assim, de ver, né? Sem medo, com a nossa assistência, claro. Tem uma outra coisa que a gente observou com eles, é que o número de infecções respiratórias diminuiu. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que vai trazer a criança na natação no inverno, no frio e vai deixá-las doentes. Parece que acontece o contrário, assim. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, hoje visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União e vamos continuar na análise diferenciada dessa medida provisória aí do presidente Michel Temer e seu governo, essa medida que raspa o dinheiro do esporte do Comitê Brasileiro de Clubes e, por conseguinte, atinge os clubes em seus projetos esportivos, culturais e educacionais. E a Luciana, aqui no Grêmio Náutico União, é que cuida desse dinheiro que vem das loterias para as melhorias, porque os clubes vivem uma época de dificuldade, sem dinheiro, sem grana. Então, esse dinheiro que o Comitê Brasileiro de Clubes conseguiu com muito esforço, com muita disputa, com muito corpo a corpo, Luciano, agora tem que reavaliar. Vamos falar um pouquinho aí. O que o Grêmio Náutico União investiu até agora? A reforma dos ginásios eu sei. Primeiramente, assim, o que nós temos hoje o CBC é um grande parceiro, né, dos clubes, né, os clubes formadores de atletas, né, é através dessa verba que os clubes hoje do Brasil inteiro conseguem investir na formação do atleta que posteriormente vai representar o Brasil, né? Então, assim, o Grêmio Náutico União, até hoje, nós já tivemos 5 projetos com o CBC, né, totalizando uma média de mais ou menos 10 milhões, né, investido em viagens, em competições, equipamentos, materiais, recursos humanos, né? E agora, com todo esse processo, estanca
né, e nós ficamos pendentes em alguns projetos, de execução de alguns projetos, em continuidade de alguns projetos, né. Sempre deixando claro, 10 milhões vindos da loteria esportiva, não é do clube. Os clubes não têm isso para investir. Todo o investimento ele está disponível no nosso site, né, as aquisições, a lei de transparência, né, das aquisições, de todos os processos, né, está disponível no site do União. Pelo menos a reforma dos ginásios não foi atingida, ou foi? Não, né? Não, porque o ginásio nós conseguimos adquirir ainda e finalizamos eles em janeiro, né? Então, agora nós temos o processo já de formação do atleta e nós prestamos contas agora em julho. E aí finaliza esse projeto. Porém, nós temos 2 editais, né, que são os editais de recursos humanos, que ele é um projeto plurianual, que são 4 anos, e o projeto do edital 7, que são de competições, né? Sendo que esse projeto de competições, nós propomos para sediar 2 competições aqui no Grêmio Náutico União, que seria uma de vôlei, que nós estávamos na segunda-feira com tudo pronto, para encaminhar para o CBC a aquisição das passagens e hospedagens, e saiu a determinação, a resolução, suspendendo tudo. Então, no último dia, no último minuto, nós fomos prejudicados com todo esse processo, né? E em questão de valores, assim, o de recursos humanos, nós vamos ter mais ou menos, hoje nós utilizamos mais ou menos 1,1 milhão, né? Então, seriam mais 3,3 milhões até fechar o ciclo de 4 anos, né? E esse realmente agora foi suspenso, nós não temos como dar continuidade enquanto não tiver uma nova resolução. E o de competições, que foi algo que impactou muito para os atletas, que todos os clubes, os atletas estavam assim felizes porque iam poder participar de diversas competições, né, e atrás de informação que normalmente os clubes não têm condições de custear esses atletas, né, e poderiam estar participando. E com isso, novamente, estancaram, né, então toda aquela ideia das crianças, né, de poder competir com outros clubes, poder viajar e ter essa experiência, esse crescimento, neste momento, o nosso governo tirou esse sorriso do rosto deles. Para que as pessoas possam entender, tu tens falado muito assim em editais. Não é vir o dinheiro aqui e gastar a moda Miguelão. Não. É a transparência, o edital. Explica direitinho isso. O CBC, ele possui uma verba, né, e durante um período ele publica um edital onde lança um objeto em que os clubes podem apresentar projetos, né. Então, já tiveram assim, projetos de equipamentos e materiais, um edital de competições, esse edital de recursos humanos. Então, eu me lembro que eu acho que 2016 ou foi no ano passado, que o então ministro do esporte esteve aqui, o Jorge Hilton, entregando um material fantástico para o pessoal do judô, não foi? Isso, mas esse é referente ainda ao Ministério do Esporte, né? É um projeto que nós apresentamos no Ministério do Esporte, né? Mas no mesmo momento nós fizemos também uma entrega de alguns materiais do CBC, né? Referente a aquisições do CBC também. Na mesma época que o Hilton esteve aqui entregando os tatames para o judô. E agora tu tá com todo o caderninho escrito aqui, o dinheiro que entrou, que já foi gasto, mas o que precisa entrar. E o que o Comitê Brasileiro de Clubes diz? Segurem, calmem. O comitê, ele publicou agora no dia 13 de julho, né, a resolução da diretoria suspendendo toda e qualquer repasse de verbas para dar continuidade aos projetos, aos convênios hoje que nós temos em execução, né? Então, por exemplo, de recursos humanos, agora em julho, nós receberíamos a segunda parcela do ano de 2018. Tu fala em recursos humanos, é pagamento de técnicos, bolsa atleta, essas coisas? Técnicos, preparadores físicos e equipe multidisciplinar, que são fisioterapeutas, médicos, né? Que nós conseguimos, que isso foi uma parceria para auxiliar os clubes, né, a conseguirem aumentar o seu quadro,
né, conseguir investir, manter os profissionais, porque a crise hoje está pegando todos os clubes, né, está atingindo todos os clubes, né. E na realidade, eu vou repetir aqui, é que o conceito de clube hoje é totalmente diferente. Se não há essa parceria, se não há esse dinheiro, né, como foi cortado agora, das loterias, porque as loterias foram feitas exatamente para isso, para financiar o esporte em si. Então os clubes não têm como se movimentar e as pessoas não têm como receber, é isso? Exatamente, exatamente. Hoje, dentro dessa perspectiva, não tem como dar continuidade nos projetos. Pelo que o Paulo Prado me disse antes, que eu entrevistei ele, que é o vice-presidente de esportes aqui do Grêmio Náutico União, diz que o governo está pedindo um prazo até 31 de julho, mas aí é muito à frente. Referente a... Para tentar resolver, voltar atrás, se for o caso. Tem o prazo da medida provisória, né, que são 120 dias, né? Mas ontem houve uma reunião em Brasília que eles deram esse prazo, né, um pouquinho menor para rever toda a medida provisória, né, que estão estudando se existe a possibilidade de alteração e reverter parte dessa decisão que a medida provisória coloca, né? Quanto de explicação tu tem dado aqui? Bate na sala lá, como é que é? Muitas explicações. Eu vou ser bem sincera, choro junto, porque é muito triste assim, tu ver todo esse investimento que o esporte proporciona para um atleta, né, sendo retirado. Eu digo assim, eu tenho dito assim que infelizmente o governo está atirando o lençol em cima da consequência e não está tratando a causa, né? A prevenção, isso aí tem que ter, porque o esporte é isso. Tira das drogas, tira das más companhias, aprende a reconhecer, por exemplo, a hierarquia. É o cidadão sendo formado ali. O cidadão sendo formado. E com essa medida provisória, assim, tu vê que claramente que a coisa não é essa a visão do nosso governo. Realmente não é essa a visão. Se tu for analisar a medida, contabilizar os percentuais que eles colocam, porque existem percentuais de um novo rateio, né, dessa verba, é triste assim tu ver, sabe? Tu fica pensando, pô, mas por que para a Caixa Federal vai aumentar o valor e vai sair do esporte? Por que tem que já vão conseguir buscar a restituição do imposto de renda, né, a cobrança do imposto de renda e está tirando do esporte? Gente, não tem lógica. Mas a Caixa Federal acabou agora, né? Acabou agora, é boa. Acabou de lançar uma nova loteria. Mas por que não usa só esse dinheiro da Lotex, então, para financiar a segurança? Por que tem que mexer em tudo que está dando certo? Olha, é difícil entender isso aí. Repetindo, em dia 10 de julho, na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer uma rodada. Estamos convidando pessoas de representatividade para que nos ajude a discutir e a entender isso aí, tá certo? Roda a vinheta aí que nós vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco de natação depois, tá certo? Já voltamos. Tenho vontade de vir para cá, eu tenho de fazer as oficinas, de fazer o curso. Bem-vindo ao mundo dos Centros da Juventude, um espaço de construção do respeito, da autoestima e de uma sociedade melhor. Para mim não chegar no mercado de trabalho sem saber nada, eu acho que vai ser uma coisa para me levar para minha vida, sabe? São 6 centros da juventude na capital e região metropolitana e alcançam mais de 1.800 jovens de comunidades carentes. Nos 20 cursos profissionalizantes e outras atividades, eles se tornam agentes do próprio destino. Esse projeto ele traz um empoderamento para esse jovem e esse jovem ele pode olhar para um futuro com esperança. No CJ, encontram um espaço onde discutem seus anseios e aprendem a construir os melhores caminhos. É emoção, né? Emoção em ver que realmente vidas estão sendo transformadas. Aqui foi literalmente uma salvação para mim. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas. E agora a gente nota que ele consegue se focar mais. E eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. Tá certo, então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União, com meu amigo, meu parceiro, meu ídolo, Gustavo Torres. Ele era o coordenador da natação massa, mas o cara trabalha muito, era diretor de tecnologia. Agora o Naja, o presidente Naja chamou, não, meu, vai trabalhar um pouco, agora tu vai ser diretor do departamento de natação, que pega tudo, desde escolinhas e master, que quando a gente fala em master, eles acham que é os velhinhos, que nem eu, de 60, não. É de 26 para cima, 25, né? 25 para frente já tem nadador, mas eu tenho pré-master também, então tem uma gurizada a partir dos 18, 19 anos nadando ali, competindo no pré-master. Eles levam a sério, não é... Muito ex-nadador, né, que também parou recentemente de nadar, mas quer continuar praticando a natação não de forma profissional, e aí eles procuram pré-master. É um time forte, não dá para brincar não. Né? Tu consegue te dividir assim entre diretor de tecnologia, diretor do departamento de natação, mas eu te vejo no clube toda hora, te vejo nas festas, nos eventos, como é que tu consegue? E não é candidato a nada. Eu digo que é uma paixão, é uma retribuição do que o clube fez para mim. Né? Eu digo, teve a oportunidade de crescer dentro do clube, né? Muitas amizades são aqui do clube. O aprendizado é enorme, a convivência com pessoas aqui é sempre um aprendizado. Eu digo, tudo isso que o clube me proporcionou é o momento então de eu retribuir um pouco com esse trabalho, que é um trabalho voluntário que a gente faz porque a gente ama, esse clube gosta muito, assim como tu gosta do esporte, gosta do União, está sempre com a gente, não é de agora, são muitos anos, mesmo de 28 anos só do programa, mas ligado ao esporte, é uma vida, eu tenho certeza disso porque eu te conheço. Né? E no departamento de natação isso funciona por um simples motivo, porque nós trabalhamos de forma organizada. Né? Não é o Gustavo sozinho, o Gustavo é a parte política,
é a parte estratégica. O cara que vai resolver os pepinos lá. Mas nós temos, a natação funciona com apoio de coordenadores, técnicos, secretarias esportivas, gerências. E o esporte também não funciona só com as pessoas ligadas ao esporte. É o departamento de eventos, é o departamento de marketing, é o departamento de projetos, é o departamento de negócio. O clube funciona por causa disso. São todos os departamentos interligados para que isso aconteça. Então, se o esporte é o que é no Grêmio Náutico União, é porque é um clube de viés esportivo, é origem esportiva e o clube tem uma estrutura montada para isso. Senão seria impossível, realmente não seria possível coordenar tudo isso ou administrar toda essa área tão complexa. E quanto às festas, é o prazer, né? É o momento de estar com os amigos, a gente confraternizar, né? É um local seguro. É um lugar que eu me sinto bem, que as pessoas me recebem bem. Se quiser cantar, pode cantar. Se souber tocar, pode tocar. Dia dos Namorados, Réveillon, festa junina, é o que eu gosto, é viver o clube. E eu acho que nesse momento, principalmente do esporte, né, que é um momento pré-olímpico, eu sempre chamo agora, nós estamos entrando no segundo semestre de 2018, não existe mais chances para erros nesse momento. 2019, não é 2020 que a gente seleciona ninguém, 2019 é o momento. Estava conversando há pouco agora com o vice-presidente de esportes sobre a importância do União focar nas suas equipes, agora apoiar suas equipes, que é o momento que a gente vai realmente definir quem vai estar em Tóquio ou não em 2020. E na natação, quem é que está surgindo assim, como novos nomes, com possibilidade de índice? Especificamente na natação, nós temos a Viviane Jungblut, né? É uma nadadora que ela é uma nadadora de fundo, meio fundo e fundo. Ela conquistou agora a tríplice coroa no Maria Lenk, a competição absoluta mais importante do ano. Ela foi a primeira brasileira a conseguir a tríplice coroa, ou seja, ela foi medalha de ouro na prova de 400, 800 e 1.500 metros. No Brasil isso não tinha acontecido ainda, né? Foi a primeira vez. Ela é uma nadadora que já vinha despontando nas provas de piscina. Há cerca de dois anos atrás ela começou a focar também nas provas de maratonas aquáticas. Se colocou muito bem, passou a integrar então também a seleção brasileira de maratonas aquáticas. Que são águas abertas, é isso? Sim, águas abertas. Ela nada o circuito brasileiro e também o circuito agora o mundial, que é apoiado então pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e pela FINA, pelo Comitê Olímpico também brasileiro, que apoia então essa atividade. E ela está então nesse ciclo de competições. É intenso, são 9 etapas pelo mundo, né? Ainda faltam 4 etapas pela frente. É importante que ela se saia bem nessas etapas para que então fique ranqueada entre os 10 melhores do mundo. O ano passado ela já ficou entre as top 5 do mundo, é uma ótima colocação. Nós temos também a atleta Ana Marcela do Brasil, também que é uma excelente atleta, campeã mundial, né? E vem então junto com a Vivi, são as duas maiores promessas das maratonas para Tóquio 2020. No masculino, né, nós temos uma equipe então de atletas com grande potencial. O Fernando Ponte vem participando do circuito mundial. O Alexandre Finco passou a integrar agora nas últimas 2 etapas, passou a integrar também a seleção, foi junto para lá. No Canadá nós teremos um grupo maior ainda com os nossos atletas. Aí vai estar lá Fernando Ponte, Viviane Junglu, Matheus Evangelista, Luiz Gustavo Barros, Alexandre Finco, né? Essa turma toda vai estar lá numa etapa do Mundial também, porque nós temos atletas de alto nível para isso. Então, é a consequência de uma boa participação no circuito brasileiro, então estar no circuito mundial. E nossos atletas vão para o Canadá para 2 etapas, vão estar lá no próximo mês, né? Bom, vamos. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa dificuldade que o esporte está vivendo, principalmente os clubes de formação, nesse momento aí dessa medida provisória que acaba com um sonho de quem realmente quer construir alguma coisa através do esporte. Quando surgiu veio à tona então essa medida provisória, realmente a gente precisou primeiro fazer uma análise do impacto, né? E fica claro que é um enorme retrocesso, né? Eu não acredito que essa medida provisória vai se sustentar. Eu tenho certeza que
que vai haver uma reversão disso, não existe para mim essa possibilidade. Seria extremamente negativo para o esporte de formação do Brasil. Acho que isso é um legado, a gente não pode, nesse momento, deixar que isso aconteça. A comoção ela é geral e quem acaba pagando a conta disso tudo, na verdade, são os clubes e os seus familiares, os familiares dos atletas. É quem sustenta a formação. Então, se não houver dinheiro da CBC, quem vai ter que aportar esse dinheiro ainda mais são os clubes e os familiares, os pais dos atletas, que são os patrocinadores. São os que fazem o esporte. Eu sempre, quando sai o resultado, eu sempre faço questão de agradecer as famílias também, porque o clube apoia de uma determinada maneira e os familiares também apoiam para que isso aconteça. Porque senão não seria possível a gente fazer o esporte. É como o esporte no Brasil funciona. São os clubes junto com os atletas e os seus familiares apoiando para que isso aconteça. É claro que a gente está sendo extremamente criativo, buscando alternativas. O departamento de projetos e o departamento de negócios vem trabalhando muito forte para conseguir alternativas. Nós já conseguimos concretizar várias alternativas para que a gente possa suportar essa carga. Então, são através de empresas, novos projetos, o governo do estado, a gente vem buscando alternativas para conseguir suplementar essa eventual perda e conseguir ter mais um apoio financeiro para cumprir os objetivos. É um calendário muito extenso, são muitas competições, e não tem como o clube arcar com isso sozinho. Então é fundamental o apoio do governo, é fundamental. Pelos nomes que tu desse só para o Canadá, vão 5 ou 6 de primeira linha da natação? Exatamente, nós estamos mandando esses atletas para lá, a gente não tem como eles não estarem lá. A partir do momento que ele se propõe a fazer esporte olímpico, isso faz parte. Então são várias categorias, desde a escola de natação, começa as crianças lá com o pai apoiando, depois vão para as equipes mirim, petis, infantil, júnior, juvenil, júnior, sênior, ou seja, é um longo período de preparação para que os atletas cheguem lá. Quando eles chegam lá, a gente tem que apoiar, eles têm que estar lá e ter as oportunidades para conseguir então o sonho olímpico. Grande Gustavo Torres, diretor do departamento de natação do Grêmio Náutico União, diretor de tecnologia, diretor da boate, da boate é o Fernandinho Medvedovski, que gosta disso. Alô, Fernandinho, um abraço. Faz o seguinte aí, roda a vinheta, faz o break e nós voltamos daqui, voltamos em seguida. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A OSPA faz parte da nossa vida, né? Então a OSPA ter uma casa própria eu acho uma verdadeira maravilha. Em quase 70 anos de história, finalmente a OSPA ganha sua casa definitiva. Uma sala moderna e confortável com 1.100 lugares e estrutura completa. Que a gente vai ganhar muito com isso, o nosso público vai ganhar também, a cultura em geral vai ganhar com isso, com certeza. A nova sala é como uma complexa sinfonia composta por várias mãos. Você envolve o poder público, envolve a iniciativa privada e envolve a sociedade civil. A nova sala da OSPA fica no centro administrativo do estado, com estacionamento próprio e segurança. É uma conquista da gente. E isso eu fico muito orgulhoso. Com a casa nova, o futuro para a OSPA já começou. E eu acho que é um presente para nós, que somos o público,
e para a orquestra que mora no nosso coração. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Olá, meu nome é Melissa, eu sou coordenadora de recreação do SESC no estado do Rio Grande do Sul e também coordenadora do Dia do Desafio, que é o grande evento que o SESC realiza, que nós estamos aqui para falar para vocês. Bem, o Dia do Desafio tem uma proposta que as pessoas saiam da sua rotina por pelo menos 15 minutos, ou seja, você está fazendo atividade no seu trabalho, na sua escola, onde for. A gente quer que as pessoas parem pelo menos 15 minutos do seu dia e pratiquem algum tipo de atividade física. Como é que acontece isso não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas em várias cidades do mundo? É feito um sorteio eletrônico, inicialmente as cidades se inscrevem. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos, nesse ano de 2018, 492 cidades participantes, ou seja, das 497, 492 vão estar participando do Dia do Desafio, que inicialmente era no mês de maio, e diante das greves que nós tivemos na questão dos caminhoneiros, muitas escolas paradas, empresas com dificuldade das pessoas chegarem, foi transferido então para o dia 27 de junho. Então nesse ano de 2018, na próxima quarta-feira, dia 27 de junho, nós estaremos realizando o grande Dia do Desafio no Rio Grande do Sul. Então as cidades já estão inscritas, já vão estar prontas para participar, estão se preparando, já estavam engajadas no mês de maio para participar. Isso continua então, todo aquele envolvimento com a proposta que as pessoas saiam da sua rotina e pratiquem algum tipo de atividade física. Afinal de contas, isso é importante para a nossa vida, é importante para o nosso dia a dia. A gente sempre fala que o Dia do Desafio é um dia de plantar a sementinha, que as pessoas experimentem um tipo de atividade física ou deem continuidade à atividade física que elas já praticam e então insiram isso no seu dia a dia. Nós tivemos vários casos de pessoas que começaram sua atividade física em um dia do desafio e hoje praticam isso no seu dia a dia, tem na sua rotina, e são pessoas muito mais saudáveis, pessoas mais felizes e inseriram isso na sua qualidade de vida. Então, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos, no ano de 2006, inserir como uma lei estadual do Dia do Desafio. E uma das grandes conquistas para o ano de 2018 foi a instituição de uma lei federal. Então, toda quarta-feira do mês de maio é realizado o Dia Nacional do Desafio. Excepcionalmente, esse ano, em questão da greve, então vai ficar para o mês de junho, que é a próxima quarta-feira, dia 27 de junho. O que a gente quer que as pessoas façam? Seja na sua escola, na sua comunidade, nas empresas, nós temos uma série de ações que estarão acontecendo. É só buscar o SESC mais próximo, em qualquer lugar do nosso estado. Nós temos 43 unidades do SESC espalhadas no Rio Grande do Sul, mais 20 unidades SESC e SENAC, que as pessoas podem procurar durante esse período que a gente tem ainda e realizar algum tipo de atividade física. Lembrando que o Dia do Desafio começa à meia-noite. Então, do dia 26 para o dia 27, nós teremos já a partir da meia-noite várias atividades acontecendo em vários locais do Rio Grande do Sul, com atividades de incentivo à prática da atividade física e também algumas questões sociais. Nós temos também duas grandes novidades no ano de 2018. Junto ao Departamento Nacional e ao grande QG do Dia do Desafio no país, que é no SESC São Paulo, foi inserido uma novidade que é o desafio permanente de 3 anos. Ou seja, vamos dar um exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre esse ano vai estar desafiando a cidade de Campinas. Durante o ano de 2018, 2019, 2020, a cidade desafiante nesse confronto saudável, como a gente chama, será a cidade de Campinas. Outra grande novidade que nós temos para esse ano é o desafio Cidade Mais Cidade, ou seja, no final do evento, depois que aconteceu todas as atividades, nós teremos mensurado a quantidade de pessoas que participaram em cada uma dessas cidades. Por exemplo, em Porto Alegre nós teremos um percentual de cidades participantes. Esse número de participantes será somado à cidade de Campinas, que inicialmente era um confronto saudável, e essas duas cidades juntas, no seu confronto, estarão no ranking dentro da sua categoria e vão entrar no ranqueamento de cidades saudáveis. E para o ano 2019 e 2020 continua esse desafio de cada vez mais uma mobilizar a outra, e isso é importante nesse desafio de 3 anos. O objetivo com isso é que as cidades tenham algum contato, entrem em comunicação com as secretarias de saúde, secretaria de educação, de esporte daquele município
e vejam o que eles estão fazendo pelo lazer do município, pela qualidade de vida do município e trazer isso para a sua realidade. Essa troca de informações a gente acredita que possa ser um grande legado do Dia do Desafio e essa é a proposta com a mudança também. Além disso, no Rio Grande do Sul, nós temos uma particularidade, digamos assim, que é sempre engajar junto com o desafio social. Muito também pela questão de clima que nós temos nesse período, já realizamos várias campanhas de doação de agasalho, de doação de alimentos, de envolvimento com o meio ambiente, mas em especial esse ano, até pela Copa do Mundo, nós estamos já realizando durante todo o mês de maio e até o dia 27 de junho, então, uma campanha de arrecadação de calçados esportivos. O que é? Tênis, chuteiras, qualquer seja adulto, seja de criança, masculino, feminino, qualquer unidade do SESC ou os municípios participantes também estão arrecadando esses calçados. Após o término do Dia do Desafio, todos os calçados recolhidos em determinado município vai ser doado por uma entidade que incentiva o esporte exatamente naquele mesmo município. E ao final do Dia do Desafio nós teremos o grande número de calçados arrecadados em todo o estado do Rio Grande do Sul, que a gente acredita que está sendo muito legal. Aqui mesmo no SESC nós estamos realizando, no SESC Centro, que é um dos pontos de coleta, nós já temos só no nosso andar quase 100 calçados esportivos arrecadados. Então está tendo um envolvimento muito legal. Quem de nós não tem lá um calçado deixado de lado? As crianças, que geralmente trocam muito rápido, né? Porque cresce muito rapidinho o pé dessas crianças, a gente tem de algum conhecido, algum familiar, algum calçado que possa ser doado, claro, ainda em condições de uso, mas sendo usado não tem problema nenhum, tá certo? Então, além disso, a gente quer deixar muito claro essa troca de mudança que a gente teve, isso é muito importante as pessoas terem que no dia 27 de junho, então, da meia-noite 1 até as 8 horas da noite, qualquer tipo de atividade física, seja ela individual na sua casa, na sua comunidade, na faculdade, na escola, e lembrando, mesmo em dia do Jogo do Brasil, a gente sabe que nesse dia, às 3 horas da tarde, o Brasil vai estar jogando contra a Sérvia, vai estar valendo as atividades durante o jogo, no meio do jogo, antes do jogo, um aquece, um alongamento, uma brincadeira entre os participantes, envolva a sua comunidade, visite o seu vizinho, a sua escola, a empresa, as lojas, o comércio está muito envolvido nessa nossa missão de levar qualidade de vida. Então chame a sua comunidade e participe então no dia 27 de junho, o Dia do Desafio no Rio Grande do Sul, contamos com todos vocês.